Já faz algumas semanas desde o nosso vídeo sobre os Santos Bravos, que por sinal foi muito bem recebido por vocês. Assim, gente, muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. Mas caso você caiu de paraquedas e não sabe do que se trata, Santos Bravos é um dos vários projetos da Hybe que visa formar um grupo masculino latino de 5 integrantes. E se eu disser pra vocês que eles fizeram mais um cover de K-pop? Sim, só que dessa vez eles pegaram a música Bad Desire do Enhypen. E ainda os próprios meninos viram esse cover. Vamos abordar sobre isso e muito mais, porque Santos Bravos chegou ao seu fim recentemente, então nada mais justo do que trazer para vocês as atualizações. E já quero deixar avisado aqui que apesar de eu consumir bastante coisa do Santos Bravos, eu não sei de tudo, ou seja, algumas coisas eu posso deixar passar e vocês aí estão liberados para comentar aqui embaixo as novidades que sabem. Oi, Navis, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena e aqui atrás está nosso bastidor. Oi! Dessa vez só com uma pessoa no nosso bastidor, porque nossa matriarca está trabalhando. Então, namastê, mãe, tudo bom? O motivo desse vídeo existir é por conta desse comentário super fofo que recebemos de uma inscrita que pediu por atualizações. E o mais importante de tudo, Santos Bravos chegou ao seu fim ontem. A gente tá gravando esse vídeo no dia 22 e já temos nossos 5 finalistas. E será que minha Nylep favorita debutou? Enfim, a proposta desse vídeo será abordar as atualizações, o desempenho deles durante os episódios, as eliminações, o cover de Bad Desire e também quem está nesse grupo final. Então nós temos bastante coisas pra falar nesse vídeo e já vamos começar abordando sobre as eliminações que teve durante os episódios, não é mesmo? Então vamos lá. E espero que não fique tão confuso assim, porque eu decidi meio que enquanto eu vou abordando as eliminações, eu vou dando as atualizações pra vocês. Eu espero muito que não fique tão confuso pra vocês entenderem, né? Se ficar, deixa aqui nos comentários, mas vamos confiando. Caso não tenham visto o primeiro vídeo, Santos Bravos começou com 17 participantes, incluindo o Gabe, e naquela época 3 deles foram eliminados nos primeiros episódios, sendo eles o Jonah, o Patrício e o Wader, sendo esse último o mais injusto de acordo com os internautas. E como atualização, durante esse período que não teve vídeo sobre Santos Bravos, 4 participantes foram eliminados, sendo eles o Priano, o Luigi, o Jesuel e o Diego. E antes de abordar sobre as eliminações, eu já quero que deixar a minha carta de repúdio e fazer minhas críticas com esse programa, porque de verdade eu não entendi muito bem quais foram os critérios que eles utilizaram para eliminar os participantes, gente, porque assim, os critérios de seleção da Hybe, né, para você poder fazer parte desse programa e debutar, eram os seguintes: talento, caráter, aparência e personalidade. Mas eu não faço ideia de qual foi o critério que eles utilizaram para eliminar as pessoas. Por 2 vezes durante esses Santos Bravos aconteceu uma coisa que eu vou contar pra vocês e que me deixou muito indignada, que é o seguinte: o sistema dos Santos Bravos, em seu resumo, funciona assim: eles pegavam alguma música pra ensaiar durante uma semana, se não me engano, e com isso eles aprendiam a letra, a coreografia, montavam um estilo de visual próprio e iriam apresentar para os jurados, e depois dessa apresentação, alguma eliminação iria acontecer. E o motivo dessa suposta eliminação seria porque a pessoa não atingiu o esperado, não teve uma melhora significativa nas suas habilidades, enfim. Só que por 2 vezes aconteceu deles apresentarem, voltarem e não acontecer nenhuma eliminação, porque foi dada uma segunda chance deles melhorarem. Tipo, se eles estão tendo essa segunda chance, então por que eliminaram os outros participantes? Porque, gente, é claro, é óbvio, e se você acompanhava o Santos Bravos, sabe perfeitamente que mais da metade dos participantes ali não estavam com boas habilidades, a não ser que a Hybe aprendeu com a Mnet no quesito de forçar nas edições. Mas se não for isso, dar essa segunda chance para alguns deles me soou meio injusto com os eliminados. Me lembrei também de um negócio, porque eu falei de edição e, gente, me deu uma certa agonia, porque a maioria dos episódios sempre tinha um treinador meio que puxando a orelha dos meninos, tipo, vocês têm que pegar mais firme, vocês não estão fazendo isso direito. E a edição não mostrava que eles estavam meio que evoluindo, assim, só mostrava eles tomando porrada dos jurados. Então ficou um pouco agoniante. Eu tava assistindo aquilo e fiquei tipo, gente,
Meu Deus, eles só estão levando porrada, cadê a melhora? Gente, sacanagem isso. Sim, porque a edição meio que, sabe, deu parecer que eles não estavam saindo do lugar, sabe? Eles estavam meio que estacionados e só levando crítica dos jurados. E cadê a melhora, a evolução deles? Mas enfim, essa é a minha opinião. Vocês podem compartilhar de vocês aqui nos comentários. E indo um pouco além do que eu penso, acredito que supostamente isso aconteceu porque nem a Hybe sabe qual seria o estilo desse grupo, sabe? Vendo os episódios de Santos Bravos, me deu muito uma imagem de que os gerentes da Hybe lá tinham um certo ideal de grupo, só que aconteceu alguns imprevistos no meio do caminho, tipo, esse integrante aqui, ele é muito bom, só que ele não se encaixa no estilo que a gente quer colocar, então a gente vai ter que meio que fazer uma nova reformulada nesse estilo que a gente tava pensando. Esse participante aqui que a gente achou que ia ser bom não tá sendo tão bom, então eu acho que aconteceu uma certa quebra de expectativas ali, que meio que atrasou. Tinha o prazo também, né, que eles tinham que debutar em 3 meses e tudo mais, e no fim acabou que virou meio que uma bagunça, assim, mas essa é a minha opinião. Qualquer de vocês pode deixar aqui nos comentários. E, enfim, eu falei demais minha opinião pessoal, então bora falar dos eliminados em si, a começar com o Priano. Então, vou voltar a fazer minhas críticas aqui de novo. O Priano, ele foi eliminado no episódio 6 e sua eliminação foi muito sentida pelo Cauê. E uma das coisas que mais me chateou nisso tudo é que provavelmente o motivo dele ter sido eliminado foi justamente por conta de quem ele é. Gente, desde o início do programa, o Priano se mostrou ser alguém com uma arte única, com um estilo original e que apenas ele poderia sustentar essa vibe, porque foi ele quem criou pra si mesmo. E quem acompanhou os Santos Bravos nas outras mídias provavelmente sabe disso, mas no episódio 5 foi revelado que o Priano recebia comentários maldosos das pessoas nas redes sociais e que isso chegava até ele, ou seja, ele lia que as pessoas estavam comentando sobre ele e muitas dessas críticas não estavam envolvidas ao seu talento, porque talento ele tem bastante, mas sim com a sua aparência. E, bom, gente... Seria sacanagem, coitadinho. Em que anos a gente estamos, tudo bom? Nesse episódio é mostrado como isso está afetando o Priano e a sua saúde mental. Com certeza ficou super abalada. E mais uma vez, gente, por que o povo perde tempo criticando a aparência dos outros na internet? Eu nunca vou entender isso. O Priano foi desabafar com o Cauê sobre suas inseguranças e como ele se sentia deslocado e até mesmo feio, meio que se conformando com o que as pessoas estavam dizendo sobre a sua aparência, sobre si mesmo. E como apoio, o Cauê meio que disse que também sentia e pensava as mesmas coisas que o Priano tava pensando naquele momento, e que na internet é assim mesmo, que vai ter gente que vai te odiar, vai ter gente que vai se amar, mas o mais importante de tudo é você não parar de brilhar, sabe? Um fofo completo. Mas enfim, ele foi eliminado, né, como vocês sabem, e acredito que os dois motivos principais pra isso foi as críticas que as pessoas estavam dando pra ele na internet, e também por ele ter tanto talento que não caberia no grupo ali, sabe? Isso foi bem frisado durante os episódios, que o Priano ele era tão talentoso, mas tipo, tão talentoso que ele não tinha vibe de fazer parte de grupo, entende? Ele daria muito melhor como um solista. E tipo, bom, se ele já tem uma arte tão boa assim pra ser um solista, por que a Hybe colocou ele pra... Não sei. É porque a Hybe é desse jeito. Não sei, mas achei meio injusto assim também. Bom, mas vamos partir agora para a eliminação do Josuel e do Luigi, que assim, na minha opinião, o desempenho deles realmente não estava tão bom assim, eles estavam ruins, mas também tinha outros membros ali um pouquinho questionáveis. Enfim, a gente vai também aproveitar para comentar sobre o cover de Bad Desire em Hype. Sim, gente, esse momento chegou, vamos lá. Eles foram separados em 2 grupos para treinar a versão em inglês de Bad Desire. E minhas considerações: se comparar com Dynamite, eles foram legais até, mas longe de ser um cover muito bom, tá? Não foi o melhor cover, mas foi melhor que Dynamite, na minha opinião. E parando pra pensar agora, eu acho que eu sei por que o cover de Dynamite foi tão ruim assim. É porque foi pedido pra eles cantarem um tom acima da música original. Então, se eles já estavam com habilidades um pouquinho ruins, né, tudo bom, pedir pra eles aumentarem o tom de Dynamite, com certeza saiu aquela bomba que saiu, e vocês sabem muito bem. Caso não saiba, veja o nosso primeiro vídeo sobre Santos Bravos, que abordamos sobre isso lá. Mas esse cover de Bad Desire, na minha opinião, foi legal, foi bom. Eu vou ver se eu consigo colocar pra vocês alguns trechinhos dos 2 grupos, que eles são separados em 2, pra vocês poderem averiguar e ver o que vocês acham desse cover. Innocent girl, don't touch, don't do it. I wanna take your golden light out in the world.
E como a gente sempre faz, né, vamos ver os comentários que as pessoas fizeram sobre esse cover de Dynamite, não de Bad Desire, minha mente bugando aqui, tudo bom. Lá no TikTok teve um vídeo mostrando a apresentação deles assim, e a galera disse o seguinte, bom, a começar com essa foto do Gabe, né, coitado, meu Deus. Era proibido cantar bem? Aí o criador, pra você sim. Como eu disse, o cover de Bad Desire foi melhor que Dynamite, mas não a ponto de ser o melhor cover, né? Tudo bom? Um morde a sopra aqui, mas vocês entenderam. Alguns são desafinados, minha opinião. O loirinho, principalmente. O pior de todos. Muitas críticas estavam falando do Gabe e... a parte lá do refrão foi um pouco diferente, na minha opinião. Desesperador, juro. O Lucas e o Cauê carregando nas costas. O Lucas foi um dos que mais cantou mal, vocês estão forçando. Exato, ele já errou a nota de ataque, que é a primeira, e não manteve estabilidade. Normalmente a gente sabe cantar. Que grupo é esse? Engraçado. Grupo 2 foi muito superior, completamente, e nisso eu concordo. Eu acho que o grupo 2 se saiu bem melhor do que o grupo 1, mas minha opinião, o que vocês acham? Queria saber quem foi que escolheu esse povo. Já não tava tão bom e eles conseguiram piorar. Matheus Miranda 2. Aí o povo começa a pegar pesado, né, gente? Na minha humilde opinião, foi o que eu falei, né? O grupo 2 foi bem melhor que o grupo 1. E adivinha aonde o Luigi e o Jesuelo estavam? No grupo 2. Não entendi. Óbvio, eles não estavam com um desempenho tão bom assim, se comparar com os demais. Mas também tinha gente ali que tava ruim também, né? Então, por que só os dois foram eliminados? Enfim, quem foi o gênio que colocou em hype pra reagir aos Santos Bravos cantando Bad Desire? Como eu disse, o próprio Hype fez um não react desse vídeo dos Santos Bravos fazendo esse cover de Bad Desire, porque normalmente reacts você coloca a sua telinha aqui em cima e reage ao vídeo ao vivo, mas não foi isso que o Hype fez, sabe? Foi um react de 1 minuto também. Eu já perdi a conta de quantos reacts eu falei em menos de 1 minuto, mas enfim. E assim, eu vou reagir a esse vídeo com vocês agora. Eu vou fazer um react do react do react. Hello, we are Eleven. 자, 이제 네, 저희 배드 디자이어를 커버해 주셨다고 해서 와우. 보도록 하겠습니다. Yep. Let's go. Let's go. Foi o que eu falei. Dynamite foi ruim, Bad Desire foi melhor, mas não significa que... Gente, a parte que eu achei mais paia desse cover é que tinha muito uníssono, tipo... Sim! E, gente, isso É algo que eles fazem demais. Tipo, se eu quero ver se alguém canta bem, eu vou pedir pra ela cantar sozinha. Tipo, a cada final de frase tinha um uníssono. SDPV. What if I told ya that I want ya, but I see your heart is pure. 이거 되게 힙하다. 그러니까 우리 원래 그 느낌이랑 많이 다른 것 같아. Yeah, I'm torn between a deeper desire, with or without you. 완전 다르네 구성이. 진짜 직접 짰나봐요. 완전 라인이 완전 구성이 좀 더 뭔가 Gente, qual que é a lógica do react, Tetei? Pois é, então, esse react aqui tá um pouco... Porque normalmente quando eles fazem react de MV, tá o videozinho assim, ao vivo, se reagindo e tal, mas aqui tá... Gente, claramente eles estão olhando pro notebook e falando as frases do editor. Será? Sim! Não sei. Bom, ó, o Suwon falou que eles cantaram bem, então se tá certo. 궁금한 거. I got desires, baby girl, you got desires too. Wanna write my name upon your... Gente, sabe por que eu acho que é take? Assim, tipo, ele tá olhando pro notebook falando as frases. Porque se eles realmente estivessem reagindo, ninguém ia controlar a expressão facial. 근데 진짜 약간 저희 무대가 생각이 안 나는 것 같아요. 느낌이 잘. 네, 느낌 많이 나네요. 신기합니다. 어렵습니다. 응원하겠습니다. 파이팅. Nem tem o cover inteiro. Pois é, foi isso que eu achei estranho nesse react, não react do Enhype, porque eles reagiram, tipo, o quê? Minutos, né? Nada, eles não reagiram a essa questão. Bom, dá pra ver que música de K-pop não vai ser muita vibe dos Santos Bravos, porque já vimos por Dynamite e Bad Desire que eles não têm um desempenho tão bom quanto cantam músicas e dançam como se fosse um grupo de K-pop. Bom, eu acho que as músicas dos Santos Bravos vai ter uma vibe de hotel, verão e casas praianas. Uma vibe De grupo, meio assim.
Inara? Eu não acompanhei na Inara, provavelmente deve ser. Eu vi só algumas partidinhas. Eu era do time BTS nessa briga. Ai, meu Deus do céu. Mas como eu disse, o Luigi e o Josuelo foram eliminados depois dessa apresentação de Bad Desire. O Enhypen viu eles cantando a musiquinha deles, fez esse react bem legal, assim. Então, antes de partirmos agora para a última eliminação, que é do Diego, eu gostaria de pedir pra vocês, se estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aí. Se inscreva no canal caso não seja aí inscrito. Não esqueça de conferir o Vida 3, porque nós estamos com a missão de, olha, conseguir 500 inscritos antes do ano acabar. Por favor, nos ajude lá se inscrevendo. Queremos bater essa meta. Então, mas antes de falar do Diego, eu queria fazer um adendo aqui, continuando na vibe de Bad Desire do Enhypen, que foi a chegada de uma pessoa diferente no Santos Bravos. Sim. Bom, se você é ARMY, provavelmente conhece esse cara, mas se não conhece, eu vou apresentá-lo pra vocês agora. Há um coreógrafo que se chama Son, e ele, assim, foi o coreógrafo do BTS desde o primeiro dia que o grupo se formou como um grupo. Inclusive, ele esteve presente no Dream Academy, ele foi responsável por formar o Cat's-Eye também, de averiguar as meninas, de treinar tudo legal ali. Então, se você viu o Dream Academy, pelo menos, sabe, o documentário, ou então uns episódios, sabe que ele é casca grossa, sabe que ele é, né, firme, pega pesado ali. Então, como eu disse, o Son, ele foi lá ver como estava a coreografia de Bad Desire, como estava o desempenho dos meninos, e assim, pela cara dele, nós podemos ter a certeza mais absoluta naquela época que o desempenho dos meninos não estava tão bom assim, não é mesmo? E uma coisa que eu me lembrei agora também é que no início do programa foi dito que o método de treinamento pro Santos Bravos seria o mesmo método do K-pop, como é usado no treinamento de idols. Assim, os bichinhos sofreram, viu, gente? Sofreu, nossa. E assim, tem um vídeo extra também do Son, que ele, tipo, fala o que ele achou de cada membro ali do Santos Bravos, de como foi o desempenho, a opinião pessoal dele. Ele disse o seguinte das pessoas: o Lucas tem uma boa concentração, ele se esforçou bastante para fazer um bom início de apresentação. É claro para nós que Diego é o mais trabalhador, ele dá o seu melhor, é super concentrado, mas ainda não descobriu como destacar o seu poder. Ele tem um grande poder de estrela, mas só faz o esperado. O trabalho de Drew é ir além das expectativas das pessoas. Todo mundo sabe que ele é um profissional, mas ele não está superando o seu potencial. Ele foi a pessoa que mais se destacou para mim. Ele estava bastante focado na apresentação, é alguém forte quando está sob pressão. Provavelmente está em segundo lugar no quesito de ter um desempenho bom e que é o melhor de todos no quesito de concentração nos ensaios. É surpreendente que ele consiga fazer uma performance desse tipo. Mesmo com todas as limitações, ele fez o seu melhor. Suas habilidades precisam de muito trabalho, mas ele tem uma boa expressão facial. Ele realmente brilha e tem um timbre lindo. Ele teve um pouco de sorte por fazer parte do grupo 2 e teve a oportunidade de ter um papel de liderança. Ele infelizmente não mostrou nada. Ele não chamou atenção. Agora, para pensar, então talvez esses dois eliminados foi por causa dos comentários do Son. E claro que eu deixei o melhor para o final, né mesmo? Sobre o que ele falou do nosso Cauê. Ele disse o seguinte: quando o Cauê começava a cantar, eu podia respirar um pouco mais aliviada, porque sabia que ele faria um bom trabalho. E agora sim, vamos falar da eliminação do Diego, que assim, foi uma eliminação tão injusta pra mim, mas tipo, tão injusta mesmo, porque é uma injustiça de uma forma que não tem muito o que se fazer, sabe? Nem ele, nem os gerentes da Hybe, nem ninguém. Foi uma eliminação assim, que tinha que acontecer mesmo, não tinha nada que se fazer. Ao longo dos episódios, é visível que ele teve uma melhora significativa nas suas habilidades, mas a saúde dele tinha planos diferentes. Outros meninos já chegaram a se machucar, acho que no episódio 2, por exemplo, o Giannis, ele teve uma lesão, o Lucas teve um problema, o Priano ficou doente a ponto de ir pro hospital, algo do tipo. E assim, isso é meio que comum em reality shows, comum, né, das pessoas se machucarem, ficarem doentes e tudo mais, e até um certo ponto eu concordo de você continuar as atividades. Por exemplo, uma dorzinha de cabeça, um resfriadinho aqui, tá, dá pra seguir, beleza, vamos seguindo. Mas tem alguns reality shows que sabemos que as pessoas ficam bem doentes, né mesmo, bem debilitadas e são forçadas a continuar com as suas atividades, né, continuar com o programa. E aí eu já um pouco questionável, não é mesmo? Vou ficar dançando várias vezes. Não é mesmo? Também forçar o limite. E sim, isso foi uma crítica direta
referência a reality shows coreanos. Mas a questão do Diego é um pouquinho mais complicada porque ele desenvolveu hérnia de disco. Pois é, e a sua situação piorou de uma forma que se ele não fizesse uma cirurgia, ele provavelmente ficaria sem dançar. Bom, isso pegou ele desprevenido, nós que estávamos assistindo também desprevenido, até a Jéssica lá do programa ficou um pouco, né, apreensiva com essa notícia. Quantos anos ele tem? Agora você me pegou, acho que 23? 24? Jovem pra ter hernia de disco. Bom, é forçar, né, os ensaios, é uma rotina que ele não estava muito acostumado a pegar, então isso meio que vai complicando a saúde. E assim, havia uma chance dele conseguir conviver com a dor e seguir em frente, mas tudo iria depender da avaliação médica e como podemos ver, não foi algo positivo. E como a cirurgia iria paralisar ele por uns 3 meses e o debut do grupo estava próximo de acontecer, então meio que ficou inviável de manter ele ali, né, que ele tinha que fazer a cirurgia pela saúde dele, então ele teve que sair do programa. Foi uma eliminação, assim, muito injusta, sabe? Inevitável, assim, fazer o quê, né, mesmo? E eu não tenho muito costume de chorar vendo reality shows, mas quando chegou essa parte do Diego, assim, eu vendo aquilo, tipo... deu uma angústia, coitado. No Twitter, algumas pessoas disseram que ele não era o seu favorito, mas que desejavam melhoras pra ele, para a recuperação, que ele ficasse bem. Assim, ele também não foi um dos meus favoritos do programa, mas ele teve uma melhora bem, né? Se você comparar com o primeiro episódio, com até onde ele chegou, ele evoluiu bastante, mas é realmente uma pena que ele teve que ser eliminado dessa forma. Mas enfim, ele permaneceu no programa por alguns tempos pra ajudar os outros participantes lá com a coreografia que eles estavam fazendo. E aí a Jéssica meio que fez uma surpresa antes dele, né, ir pra casa dele, fazer cirurgia e tudo mais, que foi chamar um certo grupo ali pra participar, fazer uma participação especial. E esse grupo nada mais é do que o Lee Serafim. Sim, gente, as meninas fizeram uma participação especial nesse Santos Bravos. E o Diego, ele é muito fã de K-pop, né? Então ele ficou, oh my god, talvez você tenha visto eles fazendo o challenge de Crazy, mas caso não tenha visto, se prepare para ver agora que eu vou colocar pra vocês. E assim, essa interação do Lee Serafim com os Santos Bravos foi até que bem fofinha. Tem um outro vídeo também, que não sei se vocês viram, mas é do Santos Bravos falando no Nanamoyepo pro Lee Serafim. É tipo, nossa, achei muito fofinho mesmo. Vou colocar pra vocês verem também. Vou ser sincera pra vocês, eu não estava colocando muita fé nesse Santos Bravos, sabe? Eu tava nos episódios, tipo, meu Deus do céu, que coisa é essa? Por que eu tô fazendo isso da minha vida? Mas eu confesso que ao longo de acompanhar os episódios, de ver o conteúdo deles, eu fui criando, assim, uma certa empatia, fui gostando, fui acompanhando. E assim, gente, eu sou multifandom, então abraço vários grupos ao mesmo tempo. Então meio que eu posso considerar que sim, eu vou acompanhar esse grupo, né? Porque já tô aqui mesmo, né? Então bora acompanhar. Tanto que teve até um momento ali que eu achei que a Hybe iria mudar os seus planos de debutar só 5 integrantes, né? Tipo, eu acho que ela vai mudar isso daí, eu acho que vai ter uns 2 bônus aí. Que na minha opinião, acho que deveria sim ser um grupo de 7 integrantes. Acho que a Hybe podia ter feito isso. Mas ela manteve nos seus 5 integrantes. E agora vamos revelar quem é. Bom, provavelmente vocês já sabem, mas tem muita gente que não tava acompanhando os Santos Bravos, então deve estar acompanhando agora nesse vídeo aqui. Pra revelar quem tá nesse grupo, assim, foi feita uma live que aconteceu ontem, dia 21, né? E assim, eu fiquei até 2 horas da manhã junto com mamães, né? Muito obrigada, mãezinha, por ter participado desse momento especial comigo. Eu fui atualizando a comunidade quando estava acontecendo toda a live lá. Foi 2 horas de live, gente, assim, sabe? Tinha que acordar cedo no dia seguinte? Tinha, mas eu estava lá vendo junto com mãezinha, assim. Muito obrigada por estar nesse momento. Tá, vamos falar quem tá nesses Santos Bravos. Nossos 5 participantes. E são eles: Cauê, Drew, Alejandro, Kenneth e Gabe. Yeah! Oh, gente, eu fiquei
tão feliz porque 4 dos 5 que eu queria debutaram, gente. Aí estou muito feliz com esse grupo. Finalmente, né? Porque a humilhação que eu passei no Boys Planet, né? De querer voltar no Somon, ele nunca, né, tinha tempo de tela, foi recompensada com esses Santos Bravos, né? Que legal. Óbvio que o Cauê tá aqui, gente. Se ele não tivesse, a gente podia organizar um mutirão, né? E ir lá no prédio da Hybe fazer um protesto. Mãezinha gostou do Lucas. Ela queria que tivesse 2 brasileiros. Assim, eu não julgo, né? Ia ser muito bom se tivesse 2 brasileiros. Mas eu estou bastante feliz. Só que assim, aquele momento lá que aparece lá quem tava no grupo, a gente fica, uou, feliz, assim, meu Deus, o que eu queria tá ali. Yeah. Só que depois bate aquele sentimento, tipo, e os outros? Ai... Depois do momento de euforia, né, de vendo quem tava lá no grupo, eu fiquei pensando, tipo, nossa, mas tinha o Léo, tinha o Yannis, tinha o Alex, né, sabe? O Alex não foi um dos meus favoritos também, mas ele teve uma melhora muito boa. Tinha o Pablo também, sabe? Nossa, que tem um momento de Santos Bravos, que eu não lembro que episódio que é, mas é um momento que ele tá contando um pouco sobre si. Ele fala que ele escreveu uma música quando tinha 14 anos, ele tava passando por um momento difícil na vida dele, e ele escreveu essa música, ele toca essa música, acho que é o Pablo mesmo. E tipo, nossa, eu voltei algumas vezes pra ouvir ele cantar, porque eu gostei bastante, assim, da voz dele, né, daquele momento. E ele não debutou, então a gente fica um pouco triste por quem não debutou. Estoy atrapado en un sentimiento. Bom, durante todo esse vídeo aqui, você deve ter percebido que eu mandei umas certas indiretas para o Gabe, por exemplo, né? Do tipo, em Bad Desire, por exemplo, ele não tava com um desempenho tão bom assim. Eu não entendi por que ele não foi eliminado junto com o Luigi e o Jesuel. Mas conversando com alguns amigos, me contaram que ele é uma personalidade muito engraçada. Então talvez ele tenha ganhado pelo carisma dele, sabe? Apesar das habilidades vocais dele não ser tão boas, se comparar com o Cauê, por exemplo, ele ganha no carisma. Porque em questão de habilidade, realmente eu questionei um pouco. Tipo, nossa, mas ele não tava tão bom em Bad Desire. Por que ele tá aqui nesse grupo final? Talvez seja pelo carisma. Sem contar também que no momento de revelação eu fiquei tipo, nossa, eu achei que ia ser como foi feito no The Academy, num Boys Planet da vida, que é tipo, tá lá todo mundo assim juntinho e vai revelando os nomes. Não. Aconteceu de ficar tudo escuro, assim, por um momento, né? Todo mundo com as lanterninhas ali, apontando pro palco, um mó escurão, assim, e de repente as luzes começam a voltar, assim, e tá lá os 5 parados no palco. Fiquei tipo, nossa, já tá ali, Santos Bravos, como assim? Mas confesso que eu acho melhor ter sido feito dessa forma, assim, do que votação, porque... Ai, votação é muito injusto. Ai, votação é um pouquinho complicado, sabemos bem. Bom, e esses são os nossos 5 finalistas. E eles já lançaram uma musiquinha, eu acho, né? Que se chama 0%. Uma musiquinha latina, assim. Eu não sei se é um debut oficial já ou se é uma música de apresentação deles. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das atualizações que a gente fez aqui. Mas isso não significa que a gente não vai mais falar de Santos Bravos. Porém, isso depende de vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver a gente continuando falando de Santos Bravos, apesar de não ser um grupo de K-pop, assim, comente aqui embaixo, sabe? Eu sei que tem alguns pontos que a gente não comentou, então se vocês quiserem, comente aqui embaixo também. E é isso, gente. Tô feliz com a Nine Up final, né? Curta esse vídeo se gostou. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Vá lá conferir o vídeo da atriz, que o link está aqui na descrição. Vejo vocês na próxima semana. E é isso, gente. Tchau, tchau. E finalzinho de programa, agora a gente fica tipo, e agora? Qual será o meu entretenimento das quintas-feiras? Porque eu assisti Santos Bravos enquanto eu lavava louça, enquanto varria chão, sabe? E agora? Acabou.